Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taveira e nós vamos resolver juntos uma questão sobre leis de Newton da prova do UniP, aplicação 2017.1. Vem comigo! A massa do conjunto formado por uma cadeira de rodas e um paciente é igual a 80 kg. Considerando-se o coeficiente de atrito cinético entre o solo e as rodas da cadeira igual a 0,018 e a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a força horizontal necessária para empurrar o conjunto cadeira-paciente com velocidade constante em newtons é igual a... Galera, o principal dessa questão é você ter consciência que ele fala na questão que a velocidade do conjunto cadeira-paciente é constante. Vamos imaginar aqui o conjunto cadeira-paciente como sendo esse pequeno bloco, ok? E ele fala na questão que a velocidade do conjunto é constante. Quais seriam as forças que atuam sobre o conjunto cadeira-paciente? Teria a força horizontal F, que é a pergunta da nossa questão, a força de atrito cinético, que seria contrário ao movimento do corpo, e nós teríamos ainda a força peso, vertical e para baixo, e a força normal, vertical e para cima. Ora, mas se a velocidade de um corpo é constante, ou seja, se esse corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme, pela primeira lei de Newton, a força resultante que atua sobre o corpo vai ser igual a zero. Galera, não esquece, essa situação de movimento retilíneo uniforme seria uma situação de equilíbrio dinâmico. Beleza? Então, o somatório de todas as forças que atuam nesse corpo vai ser igual a zero. Ou seja, você pode afirmar que a força peso é igual à força normal, tudo que eu tenho para cima, igual que eu tenho para baixo. E você pode afirmar que essa força horizontal F vai ser igual à força de atrito, tudo que eu tenho para a direita, igual que eu tenho para a esquerda. Ou seja, se eu quero calcular essa força F, basta você calcular a força de atrito. Como é que nós calculamos força de atrito? Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas a força normal é igual à força peso, pois a superfície é uma superfície horizontal. Como é que nós calculamos força-peso? Massa vezes gravidade, ok? Então, essa força F vai ser igual ao nosso coeficiente de atrito, 0,018, a massa do conjunto, que seria 80 kg, e a aceleração da gravidade, que seria igual a 10. Preste atenção que, pegando esse 10 emprestado do 80, e esse 10 aqui, nós podemos andar com essa vírgula duas casas para a direita. Ou seja, é a mesma coisa que você fazer 1,8 vezes 8, que é bem mais fácil, ok? Quando você fizer o produto 1,8 vezes 8, essa força horizontal vai ser igual a 14,4 newtons, beleza? Então, se liga nessas questões de lei de Newton, que fala sobre velocidade constante, equilíbrio dinâmico. A força resultante que atua sobre o corpo é zero. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a letra A, de arrebentar na prova do UniP. Vamos juntos!